Olá a todos e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa do canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje temos uma convidada e um convidado super especial, mas antes de apresentar eles, né, e ela, vamos dar uma boa noite, né? Boa noite, Denis, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Jorge. Obrigado pelo convite. Boa noite, Kelly, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, tudo certo por aqui. Então vamos lá, vamos apresentar, vamos fazer aquela parte chata, né? Porque é muito chato a gente ficar falando, eu fiz isso, isso, isso. Então, de vez os nossos convidados fazerem isso, eu faço. Então, o tema de hoje é segurança pública e participações das mulheres negras na política. A nossa convidada é a Kelly Matias. Ela é mestre em estudos latino-americanos pela Universidade de Estocolmo, com bolsa do Instituto Sueco. Mulher internacional aí, hein, gente? Bacharel em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais pela Universidade Federal da ABC. No bacharelado e no mestrado, pesquisou sobre questões de gênero na política. Sua tese de mestrado estudou a participação política das mulheres negras no Brasil através de uma perspectiva interseccional. Profissionalmente, tem trabalhado com relações internacionais, colaboração intersetorial e empreendedorismo social. Que currículo, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai perguntar várias dessas palavrinhas aí que eu não sei o que, que é. Né? Nosso outro convidado é o Denis Pacheco, é mestrando em Ciências Sociais e Humanas na Universidade Federal do ABC, bacharel, né, de Ciências e Humanidades, também pela Universidade Federal do ABC, atua como profissionalmente como pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador de traduções na Progress Internacional. Tem muito pano para manga aí para a gente discutir sobre o Fórum de Segurança Pública, né? Então, esses são os nossos e a nossa convidada hoje, né? Então, vamos agora fazer um bate-papo, aquele bate-papo legal. Como de costume, a gente apresenta, né? Fala o currículo, mas o que a gente quer conhecer mesmo são as pessoas. Né? Quem são essas pessoas? Kelly, quem é a Kelly? Conta pra gente quem é a Kelly. Nossa, que difícil, mas vamos lá. Então, eu sou a Kelly, sou de Suzano, Zona Leste de São Paulo, né? Eu tenho 25 anos, sou nascida e crescida aqui, moro em Mogi. Deixa eu pensar o que mais que é legal de falar. Eu sempre, acho que desde muito pequena, sempre fui muito interessada, né, em questões políticas, questões sociais, história, geografia. E isso vem um pouco, acho que tanto a gente que, né, cresce, né, eu cresci num bairro de periferia aqui em Suzano, então você tentar entender esses questionamentos, tentar entender os problemas, né, isso foi crescendo comigo. Então, hoje, como você já comentou, eu trabalho, né, com relações internacionais, mas com essa questão ainda trazendo um pouco social. Eu sou uma, assim, da parte mais legal de mim, não sei se tem muita coisa legal, porque eu sou bem tranquila. Gosto muito de ler, gosto muito de. Né, tenho muitos amigos, gosto muito de estudar línguas, acho que isso é uma coisa meio legal, mas também estranha. Então, hoje eu falo cinco. E Billy, poliglota, poliglota. poliglota. E gosto, eu acho que gosto muito de viajar também, que agora não tá rolando, né? Mas acho que é isso de mim. Não sei se era. Eu tentei falar um pouco do acadêmico, mas também fora do acadêmico. Não, é essa pergunta filosófica mesmo. Que é pra gente. A pergunta é quem é a gente fora da academia, né? Eu acho que foi legal, foi legal. Eu acho que é legal a gente fazer essas reflexões aí. E você, Denis? Quem é você aí? Conta pra Bom, gente aí. eu sou Denis, eu nasci e cresci na zona norte de São Paulo, no Jardim Peri, e tem até uma música dos Racionais, né, que diz que Jardim Peri é logo ali, eles eram ali daqueles lados da Brasilândia, realmente é logo ali. É, eu vou começar de quando eu ingressei na universidade, né, eu ingressei com 17 anos para fazer engenharia aeroespacial, era a minha vontade.
acabou não dando certo. Quando eu cheguei nas disciplinas específicas, já depois de muito tempo, né, porque o FAPC, os dois cursos de ingresso são interdisciplinares, então eu entrei em ciência e tecnologia, tentando, né, sonhando fazer engenharia aeroespacial. Quando cheguei nas disciplinas do curso eu não gostei, precisei migrar, fui para ciências e humanidades, cheguei lá muito perdido, assim, cursando disciplinas aleatórias. Quando você faz transferência, a grade não é a grade recomendada, né? Você meio que cai de paraquedas sem saber muito bem para onde você vai, o que você vai fazer, o que está acontecendo. Nesse período eu dava aulas de inglês, tomava muito enquadro, dava aula em São Bernardo, não sei se o pessoal conhece, tem uma avenida muito famosa lá, que é cheia de barzinho, muito, abre aspas, bem frequentada, né, pelo aquela demografia bem típica, brancos, ricos, cidadãos de bem, e eu tomava enquadro, assim, eu dava aula até as 10 da noite, então eu tomava enquadro uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, assim, não falhava, uma vez a cada 15 dias tinha um enquadro. E aí eu cursei uma disciplina com a minha atual orientadora, Camila. Eu nem lembro sobre, eu acho que era sobre violência e segurança pública. E eu acabei me apaixonando assim, pelo tema, me reconhecendo muito nele, foi assim que eu vim parar aqui. O que eu faço da minha vida, eu gosto muito de jogar videogame, estou viciado em jogos de luta, assim, muito competitivo, embora não seja muito bom. Assisto muitos filmes, não assisto muitas séries, e no meu tempo livre eu estudo e trabalho, porque eu sou absolutamente obcecado com violência, segurança pública e essas coisas horríveis. É isso. Entendi. Então a gente tá aqui perto de. Quer caiu, já tá voltando. Já Né? voltei. Tempo, voltou. Falta ligar a câmera. Boa. Isso aí. Tecnologia é assim, gente. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai cair, volta e tá tudo bem, né? Continuando nessa questão, né, de graduação, começar com você, Denis, que aí você já aproveita e continua aí. Conta pra gente também, né, um pouquinho, né, dessa história de mudança, entrou na área de exatas, aí foi para a área de humanidades. Conta um pouquinho desse período aí, como foi, e aí também conta um pouquinho também por que você se encontrou em humanidades, porque tem bastante gente escutando aí, né, que está nesse processo aí de busca por um curso, né, acho que contar essas experiências sempre é legal, né, porque senão as pessoas acham assim, cheguei no Fórum de Segurança Pública, né, cursei mestrado lá, estou lá na Suécia, né, então, nossa, tudo maravilhoso, né, mas aí tem um percurso, né? Então conta um pouquinho pra gente, Denis, sobre isso. Nossa, com certeza tem toda uma trajetória, assim. Eu fiz 4 anos de ciência e tecnologia, foi bem difícil, assim, eu acho que muito mais pelo fato de ter sido a minha primeira graduação, de eu ter chegado ainda muito jovem. Esse processo também não é só um processo acadêmico, né? Acho que é um processo de vida, porque é parte da nossa vida de qualquer maneira. Me mudei de São Paulo para ABC, fui morar em República, fora da casa dos pais pela primeira vez, muito jovem ainda, queria ir em todas as festas, queria ter uma participação ativa assim na vida social da universidade e acabei, enfim, entendi que aquilo não era o que eu queria de fato. Foi uma decisão muito difícil, eu demorei muito tempo para tomar, porque, enfim, são muitas perspectivas, né? Inclusive em relação à legitimidade, assim, do cientista, de que o pessoal das exatas falava com muita frequência que, não, aí vai fazer uma prova da filosofia, é o quê? Um baseado e vai lá escrever qualquer coisa, sabe? Como se fosse bagunçado, assim, eu meio que não queria me ver num espaço de desvalorização, entende? Um espaço que não produz ciência de fato. E aí a mudança foi muito positiva. Chegando no curso
de ciências e humanidades, ficou bem evidente que o pessoal é sério, que os professores eles são exigentes, que as demandas são diferentes. A forma de avaliar também eu achei muito diferente. Se na ciência e tecnologia as avaliações eram muito livrescas, né, em provas e provas e provas, e listas de exercício e tudo mais, nas ciências e humanidades eu achei que as avaliações elas eram um pouco mais dinâmicas e plurais, assim, até em termos do que estava sendo avaliado, tanto em relação tinha uma avaliação mais focada em produção mesmo, trabalhos, de artigo, de texto, de ensaio, de conteúdo audiovisual, às vezes produzir um blog, e aí tem uma pegada também de incentivar a produção de divulgação científica, isso é super importante, né? Não quero falar demais, parar por aqui. Não tô te ouvindo, Jorge. Verdade, eu aqui sempre faço isso, desligo o microfone e saio falando, né? E só eu falando comigo, né? E ninguém tá escutando, mas eu acho que é isso. Acho que a gente precisa falar, acho que a gente está num processo que a gente precisa valorizar a ciência, e ciências são todas as ciências, né? Acho que uma ciência não vive sozinho sem a outra, não tem essa de hierarquização, né? Ah, tal ciência é melhor que outra, e enfim. Mas eu acho que devagarzinho a gente vai caminhando aí por uma mudança e algumas reflexões, né? Falando em reflexões, conta pra gente as suas reflexões, um pouquinho dessa sua trajetória, Kelly. Fala um pouquinho também da sua graduação, né? Convencendo o pessoal a fazer seu curso, por que o pessoal faria o seu curso? Não sei, hein? Difícil de. É. Bem, eu acho que a minha história é um pouquinho diferente da do Denis, porque eu já comecei. Quando eu entrei na universidade, eu entrei querendo fazer. Eu sabia que eu queria fazer humanidades, eu entrei para fazer políticas públicas. E eu acho que veio, né, dessa. Lá em 2014, a gente tinha uma. Acho que hoje está um pouco diferente, né? Mas acho que a burocracia e o governo e, né, a questão de políticas sociais, tudo isso estava muito forte ainda, né? E que veio aí, né, do governo do PT. E então eu tinha essa ideia de que eu queria, né, fazer parte disso, e aí eu entrei no BCH, no Bacharelado de Ciências e Humanidades, e para mim sempre a entrada na universidade foi não me sentir totalmente fora, assim, era um não lugar, eu digo, né? Porque eu não me sentia confortável dentro do. Eu era um pouquinho mais velha, eu acho que era 2 anos mais velha do que a maioria dos meus colegas, mas eu entrei já tendo que trabalhar, então eu estudava de manhã e já saía da universidade e, né, ia para o trabalho sempre. Isso foram uns 4 anos de universidade, mudando o horário, mas sempre ali. Então, eu não, às vezes eu sentia que eu tava, não tinha a chance que a universidade não era para mim, né? Mas não foi assim. Não é assim, né? Na verdade, aí eu acabei mudando de curso, porque eu acho que eu sempre me interessei muito por ciência política, e eu queria pesquisar coisas, né? Ou fazer pesquisa, acho que dentro de política comparada. E aí a RI me dava mais abertura para fazer isso, eu pensei, né, na época. E fazer relações internacionais não é um curso que até então eu acho, imagino que talvez hoje com a criação do centro acadêmico e como tem muitos mais alunos, talvez tenha criado uma discussão maior de como era elitizado, né? Mas a gente escutava absurdos assim dos professores, né, de coisas de tipo, tem que sair mais cedo para poder passar na Rio para comer e trabalhar, e o professor falar, tipo, não, mas na minha época a gente comia um lanche e ia para o trabalho. Um professor que nem é brasileiro, começamos aí, né? E aí, que não estudou, não fez graduação no Brasil e provavelmente não teve essa experiência de você ter que trabalhar para se manter na universidade. Ou o professor falar que se você não fala inglês, você não tinha que estar ali.
como se a gente tivesse, né, numa universidade particular, em que os alunos têm a oportunidade de estudar fora e de fazer curso de inglês, estudar inglês, né, que é um privilégio hoje ainda no Brasil. Então, isso tudo foram coisas que me fizeram, não me estimularam, porque eu sabia que a minha presença se fazia ainda mais necessária, né? Então, pessoas que não vieram de lugar de privilégio, ocupando lugar onde não se espera que você esteja e fazendo, né, pesquisa. Porque eu ainda tentei fazer iniciação científica, eu queria fazer tudo. Acabei não terminando a iniciação científica, mas consegui aí terminar a universidade e fazer pesquisa dentro da questão que eu queria, que era, né, essa questão de gênero e participação política. Em Ruanda, eu fiz no bacharelado, então entender a Ruanda tem um programa, né, um sistema de cotas que é muito famoso, todo mundo sempre fala de Ruanda como exemplo de participação política feminina, e eu queria entender se essa participação tem de fato, né, leva a uma emancipação das mulheres, se mudou de alguma forma o papel de gênero, se elas são mais emancipadas, né? E aí não, né? Mas essa questão da emancipação a gente também precisa discutir. Eu não acho que eu fiz essa discussão, mas também de uma perspectiva, talvez a minha discussão tenha sido muito de uma perspectiva ocidentalizada, mas foi super legal fazer essa discussão e eu não me arrependo de ter feito a RI, eu gostei bastante do curso, né? E eu acho que me deu muita abertura, tanto o bacharelado de Ciências Humanidades e o curso de Relações Internacionais, para trabalhar com, assim, muitas coisas, né? De ter a oportunidade de fazer pesquisa, como eu acabei fazendo mestrado também, muito interdisciplinar, mas também depois do mestrado, ou até antes mesmo, quando eu estagiei, de trabalhar com coisas diversas. E era uma preocupação para mim, né? Ou acho que para todo mundo, assim, que não sabe se quer seguir carreira acadêmica ou quer, mas também não sabe exatamente como, mas a gente precisa trabalhar, né? A pessoa que não nasce herdeira precisa trabalhar. Então era uma preocupação muito grande de fazer um curso que eu pudesse arranjar emprego. Era isso, assim. E sendo, né, falando em termos muito práticos, assim. E RI é um curso que te dá, né, a oportunidade de fazer várias coisas. O BCH, na verdade, né, eu acho. Eu diria que o Bacharelado de Ciências Humanidades, ele abre muitas portas, assim. Não sei, acho que eu falei bastante. Mas é isso mesmo. Ok, eu acho que tá com um chiadinho. E aí, Ah, depois você conseguir, aumenta um pouquinho. Que aí acho que a sua voz fica melhor, que tá bem tá um pouquinho baixo. Eu vou continuar com você ainda. Você não vai. Que daqui a pouco o Denis fala. Já que você começou a falar um pouquinho de trabalho, né? E aí fala pra gente com que você trabalha hoje. A gente já entendeu, tanto você e o Denis, vocês são interdisciplinares aí, de exatas, humanas, biológicas, vocês navegam por várias temáticas, né? Mas o que você faz hoje? Conta pra gente com o que você trabalha. tá. Então, hoje eu trabalho em, assim, um termo que não existe em português ainda, eu acho, mas é o que a gente chama de uma empresa social. Então, é uma empresa que faz consultoria, ou que facilita projetos sociais. Eu diria que essa é a definição, né, básica. Então, a ideia, o lugar onde eu trabalho, eles buscam resolver problemas muito complexos, né, em que você precisa colocar mais de um ator, um agente, né, dentro de uma sala, às vezes falando de lugares opostos, assim, para poder resolver aquele problema. Então, hoje eu estou trabalhando principalmente com um projeto que chama Lab Moda Sustentável, que é um projeto que traz atores, né, da indústria têxtil e da moda para discutir soluções para, né, ter uma moda, uma indústria mais sustentável e ética. Então, e quando eu falei que eu trabalho com essa questão intersetorial, vem daí, né? De eu estar trabalhando tanto nessa experiência quanto em outra experiência
com agentes, né, de atores de diferentes setores, para buscar criar esse diálogo, né, buscando soluções. Então, essa experiência agora é bem recente, mas eu estou achando muito interessante, porque, de fato, eu acho que falta diálogo, né? Às vezes as pessoas não, assim, e eu tenho várias críticas também, mas eu realmente sinto que às vezes não há espaço, ou não se tenta criar um diálogo, né? Então você não tem uma solução, você não vai chegar a uma solução nunca, né? Porque você não tem que escutar o outro que está ali do lado oposto. E é isso que hoje eu sou assistente de projeto, então eu estou mais trabalhando com a parte logística e de assistência mesmo do projeto. Mas é uma coisa que eu gosto muito, estou gostando muito e, como eu disse, estou aprendendo muito. E eu acho que, conectando com o BCH, como é um projeto, tanto esse quanto os outros projetos também, que não é só, assim, você tem a questão da sustentabilidade, você tem, né, a questão de entender o histórico da indústria aqui, né, da indústria têxtil, entender. Então, acaba que para trabalhar num projeto assim, ou trabalhar numa empresa, né, social, você acaba tendo que ter a habilidade de ter uma visão muito ampla, assim, né, da sociedade e também ter muita paciência para aprender muita coisa, porque, honestamente, eu estou aprendendo muita coisa. Não era, assim, principalmente entender a indústria têxtil no Brasil não é uma coisa, assim, que vem, né, hoje eu vou ler sobre a indústria têxtil, né? Então, é isso que eu faço, que eu estou fazendo hoje. E é uma empresa internacional, então tem escritório aqui, tem escritório em outros lugares, então tem a oportunidade também de trabalhar com bastante gente de fora, que é bem legal. Entendi. Ainda continua internacionalista, né? A pessoa poliglota. E você, Denis, conta pra gente um pouquinho com que você trabalha aí. Tá mutado, tá mutado. Desculpa. Eu sou pesquisador no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum é uma organização da sociedade civil de interesse público. Trabalhamos com promoção de direitos humanos e qualificação, sistematização, coleta e produção de dados e evidências em relação a tudo que diz respeito à segurança pública. Então, desde dados de violência contra a mulher, até a questão do impacto do racismo na atividade policial, orçamento, financiamento de políticas públicas do setor, e etc. Eu, particularmente, trabalho mais, né, tenho mais proximidade com as questões relativas à violência contra a população LGBT e violência contra pessoas negras. É com isso que eu trabalho com maior proximidade, assim. Fazendo então a ligação entre a minha formação, né, como cientista em humanidades e o meu trabalho no fórum. Bom, durante a graduação eu acabei me concentrando nas disciplinas do planejamento territorial e de políticas públicas. E isso acabou me dando uma abordagem um pouco diferenciada, né, para essas questões. Então, desde a questão técnica, né, da capacidade de produzir mapas, de fazer trabalhos que envolvam georreferenciamento, geoprocessamento, geocodificação de endereços, enfim, a produção de estatísticas que consideram o espaço como um elemento fundamental, mas não só isso, né? O planejamento territorial também me deu uma perspectiva urbanística, uma perspectiva territorializada, a partir da qual olhar para esses problemas. E aí a conversa com a política pública, ela acaba ficando muito mais qualificada. Acho que é isso. Entendeu? Continuando com você ainda um pouquinho, você falou que você está mais ligado com os dados com questões LGBT e questão da população negra, né?
E aí a gente viu um aumento, né? Vamos dizer assim, a gente teve a pandemia no começo, que fechou tudo, a gente espera que feche tudo de novo, mas e a gente viu que fechou tudo, mas mesmo fechando tudo, a gente viu que teve um aumento de violência contra a população negra, né? E aí, o que vocês conseguiram aí refletir em cima desses dados, o porquê desse aumento, o que aconteceu? Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse tema. Bom, é preciso ter um certo distanciamento no tempo, né, para a gente entender melhor esses fenômenos. O que aconteceu foi que nos meses em que a gente teve lockdown, né, logo no começo, assim, de março até maio, a gente teve um aumento muito significativo na letalidade policial, mesmo tendo uma redução muito grande nos crimes patrimoniais de roubo, enfim, a gente não teve um aumento tão significativo assim nos crimes contra a vida, né, nos homicídios, e isso era meio que previsível, assim, que a gente não consegue explicar ainda com muita certeza é porque, mesmo com o lockdown, a gente teve esse aumento. Agora, que os crimes patrimoniais e os homicídios não tenham relação com a letalidade policial, acho que isso já está bastante evidente há bastante tempo, né? Tanto que enfim, a maioria dos casos de letalidade policial, até segundo uma pesquisa da própria Ouvidoria das Polícias de São Paulo, eles apresentam indício de uso excessivo da força, né? Então não está enquadrado naquela narrativa padrão de reagiu, por isso a gente matou. Então, enfim, era bastante previsível que a gente tivesse esse descolamento, né, entre a atividade letal da polícia e as mortes por homicídio e os crimes patrimoniais de modo geral. Entendi. Ô, Kelly, nessas suas pesquisas aí sobre emancipação das mulheres na política, você falou que não teve essa emancipação, né? Aí são duas perguntas para resolver. Que aí eu vou começar a fazer as perguntas para vocês salvarem o mundo agora, né? Você acha que essa questão política, se a gente olhar para o Brasil, a gente vai conseguir ter essa emancipação? E dentro do seu mestrado, que você estudou América Latina, né, a questão das mulheres dentro da política, você acha que essa participação ela está aumentando, ela está estagnada? Como que você enxerga tudo isso? Então, a primeira pergunta, quando a gente fala, né, porque eu estudei especificamente Ruanda, mas também posso falar do Brasil, que foi a minha pesquisa do mestrado, né? Mas no quesito, quando a gente fala de emancipação, a gente pensa, né, das mulheres, dos papéis que as mulheres têm, né, por, por uma questão de uma norma social mudarem, né? Ou elas, então, no caso de Ruanda, as mulheres terem mais liberdade para poder dividir as tarefas em casa. E isso não aconteceu. Elas passaram a adicionar ao trabalho em como políticas e de nenhuma forma os seus companheiros queriam, né, ajudar e apoiar. Então, na verdade, o resultado disso, até quando eu fiz a pesquisa, que já tem um tempo, era que elas estavam totalmente exauridas, cansadas, estressadas e não emancipadas nesse sentido, né, de poderem dividir e de terem mais direitos. E aí, aqui no Brasil, a minha pesquisa foi focada em mulheres negras, e a ideia era olhar os obstáculos, né? Mas também dentro do estudo de América Latina, a gente leu muito e viu bastante sobre essa questão, enquanto a questão de cotas, porque muitos países têm cotas para participação política e que não funcionam, né? Que acabam, você tem partidos que colocam laranjas ou mulheres que entram na lista e acabam, né, não sendo eleitas por não terem apoio do partido, que é uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil.
E então, nesse sentido, a gente teve um aumento, né, da participação de mulheres. Acho que foi uma discussão bem grande, principalmente nessas eleições agora, no pós-Marielle, né? Mas falta um apoio, né, financeiro, de visibilidade, de preparação. Na minha pesquisa, elas também falam também, né, de educação política também, né, para as mulheres conseguirem entender de fato o que elas precisam fazer para ter visibilidade, para poder pra ter uma rede de contatos que é importante para elas serem eleitas. Né? Então, a gente teve um aumento de mulheres, especificamente mulheres negras, né? Nesse que a gente. Acho que a Acho que até deu Kelly, uma travada. acho que a Kelly caiu, mas ela volta. Daí ela continua aí falando aí. A tecnologia, ela veio para ajudar e nem sempre ela ajuda, né? Porque a gente não tem vamos dizer assim, uma internet boa aqui no Brasil, né? Mas enquanto ela não volta, a gente vai perguntando para você e a gente vai conversando com você, Denis. E sobre a questão LGBTQI+, tá certinho? Certinho, né? Falando assim. As siglas são variadas, né? O que importa é a gente incluir. Sim, sim. E aí, como que nesses últimos anos você vê um aumento principalmente é, é, de violência ou não violência por, dentro dessa comunidade pela polícia, por exemplo, e vocês conseguem mapear quais são as motivações dessas violências? Bom, nossa, essa pergunta vale ouro. O que a gente tem no Brasil, Eu falei que eram as perguntas para vocês resolverem os problemas do mundo. pois é, né? É uma pergunta de Miss Universo mesmo. O que a gente tem no Brasil é um desinteresse político, né, em relação a essa população. Então, as polícias não produzem dados sobre população LGBTQIA+. O IBGE também não produz dados, a gente não tem uma contagem de quantas são as pessoas LGBT no Brasil, de quais são as circunstâncias, né, as características socioeconômicas dessa população. Então, o desenvolvimento de qualquer política pública, quando a gente não tem dado, né, quando a gente não conhece a população, quais são as necessidades específicas dessa população, onde ela está, ele fica muito dificultado, né? Então, a gente não tem uma resposta se aumentou ou se diminuiu, porque basicamente até 2 anos atrás, quando a gente foi produzir dados sobre isso, no Atlas da Violência, a princípio, e mais recentemente nos Anuários Brasileiros de Segurança Pública, as polícias não. A maior parte das polícias, né, e a gente tem que lembrar que são 27 polícias militares, 27 polícias civis, no Brasil, a maior parte não tem dados sobre população LGBTQIA+, e os dados que a gente tem são muito escassos. Então, acho que a gente está no momento de cobrar para que esses dados sejam produzidos, sejam sistematizados, e para que a população LGBTQIA+, seja vista, né, seja visibilizada pelas estatísticas, porque os relatórios da ANTRA, né, da Associação Nacional de Mulheres Trans e Travestis no Brasil, é essa associação que faz a contagem mais confiável que a gente tem até o momento, a partir não das estatísticas oficiais, mas a partir de uma busca ativa, né? Então, olhar para os registros da mídia, da imprensa e ter uma rede de contatos dentro da sociedade civil que informa sobre crimes contra a população LGBT, especialmente com um foco para a população mais marginalizada dentro desse grupo, que é a população trans. E o que esses relatórios da ANTRA dizem é que a gente tem um aumento significativo, né,
de mortes contra pessoas trans e LGBTQIA+, e que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no planeta. Então, é super importante, super urgente produzir dados sobre isso, para a gente ter uma noção do tamanho do problema e ter algum direcionamento para formas de resolver ele de maneira eficaz através de políticas públicas. Sim, acho que é importante. A Kelly voltou aí. Quer comentar alguma coisa da fala do Denis? Kelly, apesar que você voltou agora, a internet nossa não é das melhores no Brasil, né? Então sempre cai, então é tudo normal isso. Não, eu só peguei o finalzinho, assim, dele falando que a gente precisa, né, de produzir pesquisa sobre essa questão das, né, do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no planeta. E uma coisa que eu tava pensando que foi um pouquinho, que foi uma parte do tema da minha pesquisa também, porque quando eu fiz a pesquisa no mestrado, eu escolhi também ter mulheres trans, que para algumas, né, dependendo dependendo para quem você pergunta, mas o que a gente viu agora nas eleições de 2018 foi muito isso, né, uma violência muito grande contra mulheres trans na política. E assustador, eu acho, né, porque mostra, acho que pra gente que eu tenho pouco contato, eu diria, no meu dia a dia com pessoas trans, menos, acho que tinha mais na Suécia do que no Brasil, então você não entende, a princípio, ou eu não entendia o quão grande esse ódio, né, era. Mas quando você vê isso, assim, exposto dessa forma, com ataques muito públicos, eu acho que fica mais claro que a gente precisa, né, ter um posicionamento que talvez não aconteça tão logo, mas tanto da academia, mas também ter políticas públicas de proteção aí, né, de contra a violência política de gênero e contra a violência no geral, ponto, né. Então, muito legal, Denis, de ouvir você comentando, apesar dos dados serem muito tristes. Na verdade, é insuficiência de dados, né? Pelo que eu entendi, né? Que o Denis vem falando. É, voltando nessa questão de dados, o Denis, no governo anterior, né? Apesar da expansão de políticas públicas, política de cotas das universidades, a gente viu um aumento na questão de violência, né? Contra a população negra, né? Pelo menos é os dados que sempre estão aí em praticamente em alguns meios de jornais, algumas pesquisas, é, vocês conseguem ver se teve muita evolução desses dados durante esse desgoverno que a gente tem, que a gente não tem nesse momento, né? A gente tem um desgoverno que não tem governo nesse momento. O que dá para a gente, se a gente fosse fazer um panorama desses últimos anos aí, como que está essa questão desses dados? Primeiro a gente perguntar se a gente tem esses dados, né? Porque tudo é escondido, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, a gente ainda tem esses dados, né? Tem uma investida assim contra a capacidade do setor de saúde, que é no Brasil historicamente o mais confiável na produção de dados sobre mortes intencionais, né? Então, os dados de homicídio da saúde é o que a gente usou historicamente para ter certeza de que o dado da segurança pública era confiável, porque o dado da saúde era mais robusto, era produzido com maior confiabilidade, e agora a gente tem uma investida contra isso. Por parte desse movimento de opacidade, né, esse movimento contra a transparência do atual governo, mas eu acho que é sempre importante frisar, né, que a lei de drogas ela é de 2006 e ela é o principal motor assim do encarceramento em massa no Brasil e é um indicativo bastante contundente, né, de que a gente tem uma cultura autoritarista que vai além da divisão
entre esquerda e direita, entre governos progressistas e conservadores, porque existe esse entendimento de que se você não tem uma capacidade de apelar para esse senso de justiçamento, para esse senso de que os direitos humanos não são universalmente válidos, de que eles são válidos na medida em que essa pessoa que está sendo avaliada ali naquele momento, ela se comporta ou não como o que é esperado do que seria um cidadão de bem, entre aspas, né? Enfim, dessa noção de que os direitos eles são adquiridos pelo comportamento, né? De que eles estão sujeitos a uma moralidade e tudo mais. Essa noção, ela transpassa, ela vai muito além de esquerda, de direita, e isso é um problema bastante grave que a gente tem ainda para resolver no Brasil. E, enfim, não tem uma resposta fácil, né? Mas eu acho que nesse momento em que a gente foi tão fundo nessa até difícil de colocar em palavras, mas nesse extremismo dessa perspectiva de mundo, né, acho que surge uma nova oportunidade de repensar essas questões, justamente porque ainda que a gente tenha um autoritarismo dentro das esquerdas, eu acredito que ele é muito menos pronunciado, né, que ele é muito menos extremo. Então, pensando por esse lado, talvez seja o momento de sinalizar para os direitos humanos, seja o momento de ter uma virada, né? Se a gente quer, enfim, vencer o Bolsonaro, a gente precisa não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que é um fenômeno que vai muito além do Bolsonaro, né? Que essa extremização dessa perspectiva de mundo, da vontade da maioria, do autoritarismo, da história única, né? Da narrativa única, dessa maioria que não tem rosto, enfim, que apaga a diversidade. Nessa perspectiva de mundo mesmo, de um autoritarismo muito extremo, acho que é preciso sinalizar para a diversidade, para a pluralidade, para a democracia, enfim, para esses valores que são o oposto do que tem sido professado. E eu espero que a gente consiga, com essas bandeiras de promoção de direitos, transformar esse quadro que a gente está vivendo no Brasil, que é assustador, assim, 2.000 mortes todos os dias, e isso sendo normalizado, assim, é meio que uma expansão, porque a gente vivia esse cenário de absurdos, né, do Brasil como um dos países com a maior taxa de homicídios do mundo, com uma das polícias mais letais do planeta, mas ver isso se expandindo para todos os setores de política pública assim, é até difícil de descrever. Tá com o microfone desligado, Jorge. Eu sempre faço isso do microfone. Né? É complicado, né? Essa momento que a gente está vivendo, né? De tentar também, né? Propor soluções, né? Porque a gente precisa realmente propor soluções para que num período curto a gente consiga reduzir, né, a quantidade de mortes, né, que não é nem voltar à realidade, né, tipo, o normal, né, mas é a gente conseguir reduzir e conseguir tratar as pessoas que precisam. E no momento a gente não está no momento que a gente não consegue tratar, né, dar um atendimento para as pessoas que precisam. Aí eu vou soltar uma pergunta agora para quem quiser responder, responde, e o outro complementa aí. 2020 foi o ano que foi muito discutida a questão racial, a questão da morte do George Floyd nos Estados Unidos, né, Black Lives Matter. E esse ano, né, algumas pessoas começam a discutir que esse ano as grandes corporações, as grandes mídias vão utilizar o ano que passou de 2020, né, que entrou a pauta a discussão do racismo, para usar essa questão do racismo para tirar essa questão do foco dessa discussão. Vão usar de vários artifícios, né, para tirar essa questão do racismo da discussão principal.
na opinião de vocês aí, como pesquisador do Fórum de Segurança Pública, como uma pessoa de relações internacionais, né? Como o que vocês pensam sobre o assunto? É a opinião de vocês, né? Não o que vocês pesquisaram, tal. Como que vocês enxergam o mundo e o que vocês acham que vai acontecer sobre todas essas questões? Ah, o racismo estrutural está aí, mas agora a questão é, vamos tirar essa discussão que está em alta, vamos tentar deslegitimar essa discussão, né? O que vocês veem que está acontecendo e o que vocês acham que pode acontecer? Pergunta complexa aí. Quem quiser começar aí, pode abrir o microfone. Denis, quer começar? Eu ia sugerir você começar, Kelly, mas eu vou começar patinho. Eu tô quieta. Vou começar. Você quer começar? Eu posso começar. Bem, então eu tô a opinião muito, né, minha, assim. Eu não sei se eu vi esse movimento né, das grandes empresas tentarem tirar atenção. Eu vi o movimento delas comprarem, venderem essa pauta, né? De ter uma coisa muito de monetizar mesmo a questão racial. E nesse sentido, ano passado, esse começo desse ano que começou, eu não senti que a gente parou de falar dessa questão. E também veio na minha cabeça que sempre, eu não sei se é uma questão que a gente tem que lutar muito para sempre manter em alta, sabe? Eu não acho que sempre acontece alguma coisa pontual e aí tem uma onda em que as pessoas começam a falar e, né, elas se mobilizam e todo mundo começa a postar Black Lives Matter e etc. E depois essa empatia, ela desaparece um pouco, né? As pessoas esquecem, assim, né? Ou elas pensam muito pouco no modo que elas, em como o modo que elas agem no dia a dia com pessoas negras, o quanto isso também, de fato, é um resultado do racismo, de racismo estrutural, né, que a gente tem. Então, então eu vou falar assim, eu fiquei ano passado, quando, né, tudo aconteceu, eu não estava no Brasil, quando, né, a gente teve o último caso nos Estados Unidos. Eu estava na Suécia, e na Suécia foi um movimento muito de discutirem a existência de racismo no país, porque eles acham que não existe racismo, que é uma coisa importada, que é uma coisa bizarra, né, pra gente enquanto pessoas negras, e aqui no Brasil a gente só reafirmou que a gente já está debatendo, que o movimento negro está debatendo aí, né, há muito tempo. Então, que isso vem reafirmando, né, e mostrando os casos, que eu acho que o que me assusta muito quando eu penso nisso, também, né, comparando Suécia, Brasil e Estados Unidos, é que no Brasil a gente é uma maioria, né? E nesses países, tanto na Suécia, que eles têm casos de violência policial, violência em seguranças e tudo aquilo que a gente tem aqui, com a população que é racializada, que não necessariamente a população, né, negra, mas é como se você está falando de um grupo minoritário dentro de um país branco, né? Eles se enxergam assim, que já não é a realidade hoje em dia. E aqui a gente, a maioria, a gente passa por tudo isso há tanto tempo, né? E essa discussão ainda parece ser uma discussão chata, aí a gente pode falar de Big Brother também, né? Não sei como que você, né? Porque eu às vezes a questão foi tão comprada, tá tão aí na mídia que não foi esquecida, que foi um pouquinho deturpada, né? Que tem um discurso que é de uma questão muito maior, que está sendo individualizado, enfim, que foi individualizado, né? E que eu vejo que mais para frente muita gente vai usar desse exemplo pontual e tosco do que aconteceu, né? Porque você não pode falar de todos os negros se baseando no Big Brother, para falar que
que a pauta racial não é importante, que a gente precisa parar de falar disso, que nem tudo é sobre isso. E isso é um pouco assustador, isso me assustou um pouco esse começo de ano. Mas eu acho que é isso. Essa é a minha opinião, assim, da leitura das coisas. Deixo pro Denis agora falar a opinião dele. Bom, eu vou falar. Quando aconteceu o caso da morte do George Floyd, eu fui muito procurado para falar para a imprensa, escrevi um texto na Super. Folha de São Paulo. E entre. Fazendo um parente super famosinho. Que legal. Todas as grandes mídias estavam lá o Denis falando sobre o Fórum de Segurança Pública. Não, mas é super Precisava falar. importante ocupar esses Sim, espaços, né? sim, sim, sim. De comunicação e de informação da opinião pública mesmo. E eu cheguei a escrever um texto para a Folha de São Paulo trazendo essa discussão, né? Que ele pontuou sobre o que aconteceria se fosse no Brasil, né? Que é uma pergunta, de certa forma, até inocente, porque dá a entender que não é uma coisa corriqueira e cotidiana acontecendo no Brasil, né? Sendo que, bom, acontece aqui muito mais do que lá. Apesar da gente ser maioria populacional. Mas o que eu percebi, e não é de 2020 para cá, né, isso já vem ganhando fôlego há um tempo, é um movimento de apropriação de pautas, né, de pautas sociais, não só a pauta racial, mas eu vou falar aqui dela com bastante afinco, né, com mais foco, mas é uma apropriação da questão racial como um produto a ser mercantilizado, que acaba tornando o antirracismo uma questão exclusivamente estética, assim, né? Então, a gente para de discutir como fazer com que os negros sejam maioria entre os pobres, com que eles sejam maioria entre os mortos pela polícia, com que eles sejam muito mais propensos a sofrer um homicídio. A gente para de pensar o racismo a partir dessa perspectiva de uma construção social, né, que coloca a pessoa negra em um lugar de subalternidade, de marginalização, em um lugar de morte mesmo, para pensar se eu deveria ou não, aliás, de qual é o melhor método para que eu pare de falar criado mudo, né? Qual que será que eu falo preto, eu falo negro, como que eu escrevo, enfim, a gente torna isso uma questão estética do cotidiano, que assim, evidentemente essas decisões, né, pelo uso de palavras, essa coisa que está na linguagem, que está na forma, no olhar, na forma de se comportar, tudo isso é político, de fato. Agora, acho que a gente precisa não perder de foco o que é o verdadeiro debate, né? Quais são as nossas prioridades. Porque se a gente ficar fazendo debate racial para discutir se é preto, se é pardo, se é negro, isso não está levando a gente muito longe, né? Eu acho que tem questões que são fundamentais, que é se aquela pessoa negra vai estar viva amanhã ou não, se ela sofrer um crime de racismo, se isso vai ter um processamento jurídico ou não, né? Enfim, fazer com que ela tenha direito de ter direitos, porque o que a gente luta no Brasil, enquanto população negra, não é uma questão superficial e tosca. O que a gente está aqui na luta para conquistar é o direito a ter direitos, né? São os direitos civis, os mais fundamentais, direito à vida, direito à não discriminação, direito de acesso à justiça. Então, acho que a gente precisa sair dessa adesão a uma narrativa padrão também, né? Que eu acho que reforça esse primeiro ponto que eu trouxe, de que o racismo é estrutural e, portanto, não é uma responsabilidade minha, né? Porque eu tenho ouvido muito isso, mas isso daí é uma questão do racismo estrutural. Inclusive, está sendo apropriada até pela. E isso é uma coisa que me surpreendeu, mas até as instituições policiais estão se apropriando desse discurso, né? De que, olha, o racismo é estrutural, portanto, se o policial mata mais, é só uma consequência da sociedade em que a gente vive, não é uma responsabilidade da polícia, não é um problema de polícia, é um problema geral. Assim,
quando todo mundo resolver que vai mudar, aí a gente pode ter uma mudança aqui. Agora, se não for todo mundo ao mesmo tempo que vai mudar, aí a gente não tem como fazer muita coisa, né? Que eu acho que é um discurso muito perigoso, porque o que, na verdade, entender o racismo como estrutural e estruturante é que essa estruturalidade do racismo ela aponta para o fato de que ele é um problema e uma responsabilidade coletiva, de que todo mundo, portanto, tem uma responsabilidade com o posicionamento antirracista. Né? Todo mundo precisa se posicionar de maneira antirracista, justamente porque é uma responsabilidade, um problema de todos. E aí eu acho que é sempre eu tenho assim um prazer imenso de acompanhar o legado negro tanto brasileiro quanto internacional. Tem uma frase do James Baldwin que me toca muito, que é o que o branco não sabe sobre o negro é o que ele não conhece sobre si mesmo, né? Então, tratar o racismo como uma questão que diz respeito exclusivamente aos negros, né? Tratar o racismo só da perspectiva da negritude também é um problema. Acho que a gente precisa passar cada vez mais a pensar para além dessa universalidade do sujeito branco, né? Assim, branco também é uma raça. A gente precisa racializar o sujeito branco, passar a entender os comportamentos, as agências políticas, as agências econômicas, enfim, como que a branquitude se relaciona com o poder a partir não de uma universalidade que ela diz que detém, mas a partir da sua branquitude, né? A partir do seu lugar, do seu posicionamento dentro dessa estrutura de poder. Boa. Pergunta complexas e respostas complexas também, assim que a gente que a gente gosta desse bate-papo. O bate-papo tá tão bom que eu até esqueci de falar para as pessoas mandarem as perguntas para a gente, que aí os nossos convidados respondam aí, né? Então ainda dá tempo, estamos indo para os finalmente, mas mandem as perguntas aí, né? E dentro dessas perguntas, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para Kelly, né? Sobre essas experiências aí dela aí pelo universo, né? Nem pelo mundo, pelo universo aí, né? Qual que é a perspectiva que você consegue, como pesquisadora, enxergar a perspectiva política das mulheres negras aqui no Brasil? O que você consegue enxergar assim? O que dá para você dar uma palhinha para a gente? Assim? Bem, eu acho que de conclusão da minha tese, então, assim, da tese eu tirei quatro obstáculos, falando em inglês aqui, 4 obstáculos principais, assim, para a participação, que foi a questão da visibilidade, né, a questão do network, porque na América Latina, e não é uma questão do Brasil, né, a gente tem muito essa questão dos monopólios de poder, que são monopólios formados por homens brancos, né? Então, no Brasil a gente vê isso com, posso falar vários nomes, né, de famílias, assim, é quase uma monarquia na política, né? Então, que tá ali o vô, o pai, né, o bisavô que está na política há muito tempo e é importante, se faz importante dentro dos partidos, você ter essa rede de apoio para você poder ter essa visibilidade e, consequentemente, né, fazer uma campanha digna, né, que foi uma palavra que uma das minhas entrevistadas usou, que hoje muitos dos partidos, e não é uma questão de não tem direita, esquerda, né, é uma questão geral, eles vão favorecer homens brancos que já têm uma rede e certa visibilidade, e mesmo nos partidos de esquerda, né, que foi uma grande questão também nas entrevistas, que se utilizam muito dessa pauta identitária, de falar, não, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres trans, e não dão apoio para essas mulheres poderem ter uma campanha, né, que de fato elas possam se eleger. Então, a questão do investimento financeiro e também de educação política, que a gente vê um movimento grande agora, né, de você ter muitas organizações
se formando para investir em uma nova política, e a gente pode discutir se é uma política nova, mas eu acho que o que eu vejo, e eu acho que vem muito do que aconteceu com a Marielle, que foi muito marcante, assim, né? A gente tem, que também vem da pesquisa, que uma das minhas entrevistadas disse que foi o momento que você entende. Eles não nos querem vivas, assim, a mulher negra enquanto política. Então, se eles não nos querem, né, ali, a gente vai se colocar. A gente morre de qualquer jeito, a gente já está morrendo de qualquer jeito, né? Tanto dentro quanto fora. Então, a gente vai continuar se colocando na política institucional. Eu diria que foi esse movimento, né, nas eleições de 2018 para 2020, nas eleições municipais, e eu acredito que isso vai crescer, porque a gente continua se apoiando e a gente entende a necessidade, principalmente com o desgoverno que a gente tem agora, né, de ter pessoas que vão falar por nós. Não adianta só a gente, né, votar qualquer pessoa ali que não vai pautar as questões que de fato influenciam a minha vida enquanto mulher negra periférica. Eu preciso de uma mulher negra periférica que vai entender e vai trazer essas pautas que no fim influenciam todos, né? Tem isso também, que é uma coisa que as pessoas falam, mas é questão identitária, né? Mas o que uma mulher de periferia traz para a política, né? O que ela quer? Transporte público, ela quer segurança, creche, e tudo isso não é uma questão que vai favorecer só a mulher negra ou só a população negra, né? Mas eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi mais ou menos essa pergunta. Eu estou positiva, né? Do jeito que dá para ser, não dá para ser super positivo no momento, mas é otimista, assim. Não, respondeu sim, respondeu. Que nem eu falei, são as perguntas para resolver o mundo, né? Bom, estamos indo aí para os finalmente. Antes de vocês saberem a surpresa, quem quer começar? Kelly ou Denis? Vou deixar vocês Posso ser, escolherem. eu já coloquei a Kelly para A começar em Kelly? tudo. Então, Posso ser beleza. eu dessa vez. Pode ser você? Ó, escapou, hein? Então, beleza. Denis, o que que eu deveria ter perguntado para Kelly e não perguntei? Nossa, que difícil. Ah, bom, o que eu perguntaria para Kelly, né, que me interessa muito saber, é o que que ela vê como possibilidade, assim, já que a gente tem esse problema em relação aos partidos políticos, né, dessa narrativa, que é meio um pouco do que a gente estava falando sobre a apropriação mercadológica do discurso antirracista, do discurso feminista, do discurso da população LGBTQIA+, o que ela vê de possibilidade, assim, para a gente vencer essa apropriação e essa trivialização da participação política de grupos marginalizados, assim, para o futuro, né? O que ela vê de solução para esse dizer que temos pessoas desses grupos e, na verdade, a gente não garante condições para que essas pessoas participem. E também um outro ponto que eu acho que é uma outra cara dessa mesma moeda, que é a participação de pessoas desses grupos dentro de espectros políticos que não representam o interesse coletivo ao qual, enfim, essas populações tendem a aderir. Bom, então seria essas perguntas que eu deveria ter feito para Kelly e não fiz. É isso? Sim, Então, é beleza. uma pergunta só, mas ela é grande. Então eu devolvo para você, Kelly, essas duas perguntas aí. Nossa, bem, eu acho, da primeira pergunta, dessa questão dos partidos, né, eu acho que seria um movimento de dentro dos partidos mesmo, né, das pessoas, e é uma coisa muito difícil, né, mas de você ter ali pessoas que usam muito dessa pauta, pessoas brancas, políticos brancos, etc., e que elas se coloquem e peçam
né, de fato, pedindo para que a pauta não seja uma pauta esvaziada, que não seja só, né, a candidata trans que está ali só para ficar bonito para o partido. Eu acho que tem que vir de dentro, eles têm que, né, se cobrar, eu diria, né? Eu não sei se isso tem. E claro, nós, enquanto pessoas que votamos né, nas eleições, eu não sou filiada, mas diria que também puxar, principalmente os partidos que são que se dizem muito progressistas, né? Vamos colocar um pessoal, você cobrar, né? Porque senão não faz nenhum sentido eu estar votando, vou votar, né, na Érica, que é um caso né, de uma candidatura que precisou, a Érica Namunin, que precisou, né, de puxar dinheiro das pessoas que estavam ali para apoiar ela, e no fim ela se elegeu. Então, da gente também se colocar né, enquanto as pessoas que de fato, né, elegem esses políticos. E aí essa questão né, eu sou muito, pessoalmente, assim, me dói muito ver uma pessoa negra que se coloca, né, numa posição de, por exemplo, achar cotas coitadismo, tudo mais. Pessoalmente. Ao mesmo tempo, eu entendo que se você tem pessoas brancas em ambos os espectros, que é muito duro a gente cobrar um posicionamento de todas as pessoas negras que sejam igual né, a minha experiência enquanto pessoa negra. Então, por mais que me doa, eu acho que eu diria que eu ficaria muito feliz de ver pessoas negras na política no geral, mais especialmente pessoas que pautem, né, coisas que vão ajudar, né, a população negra, mas eu também entendo que assim, como é que você cobra? Por que a gente é obrigado a cobrar esse posicionamento, né, dessa pessoa? Ninguém cobra nada de gente branca. Então, enfim, é uma questão complicada. Então, essa é a minha opinião pessoal, sim. É uma questão, questões, né, complexas aí que o Denis fez. E então, Kelly, pergunta para mim aí, o que eu deveria ter perguntado pro Denis também e não perguntei? Eu acho, que eu perdi alguns pedaços das conversas, né? Mas eu queria, uma coisa que eu, né, tive curiosidade foi saber se, porque você contou um pouco de como né, você dava aula de inglês, você, né, era sempre tinha algum problema, a polícia sempre tinha um problema com você, não era você que tinha um problema com a polícia. A polícia sempre arranjava um problema contigo. Mas como essa experiência, né, se essa experiência pessoal, né, moldou a sua pesquisa, o que você faz hoje enquanto pesquisador, né? E eu acho que era isso, assim, porque eu gostaria de ter ouvido um pouco mais do pessoal, porque eu acho que você falou bastante da pesquisa, que que eu fiquei muito feliz de escutar. Nossa, um prazer. Mas dessa perspectiva mais pessoal mesmo. Tá. Bom, primeiro eu queria devolver, né? Fiquei muito contente com a sua resposta. Acho que é uma pergunta muito difícil que eu te fiz também. Estou gostando muito de bater esse papo. A gente sempre se cruzava, assim, pela universidade, sempre na correria, dois pretos que trabalham, que estão ali tentando ocupar aquele espaço, enfrentando muitos desafios todos os dias, e aí, às vezes, não conseguíamos conversar muito bem. Acho que esse espaço tá sendo muito gostoso estar aqui te ouvindo e acompanhando o quanto você evoluiu, quanto você trabalhou, quanto você produz, e como ouvir o que você pensa, assim, estou gostando muito. Bom, a pergunta sobre como a minha experiência pessoal sendo perseguido pela polícia, acho que essa é a palavra, né? Perseguido mesmo. Perseguido. Moldou o meu objeto de pesquisa. Ela diz respeito um pouco a essa transição também, né?
da ciência e tecnologia para ciências e humanidades, porque se na tecnologia e nas ciências que a gente chama de corpo rígido existia, acho que, enfim, agora já deve estar em transformação, mas existia essa perspectiva de que o objeto de pesquisa ele se impõe, né, de que é uma realidade no mundo, e você olha para ela e daí você se pergunta, e a partir dessa pergunta você tem uma resposta que é exata, que é precisa e que tem um valor de verdade. Acho que nas ciências sociais, nas humanidades, a gente já abandonou esse positivismo, né? No sentido de que a própria pergunta que a gente se faz, ela parte de um lugar muito nosso, né? Muito pessoal, que diz respeito à nossa criatividade, à nossa trajetória de vida, aos nossos traumas. E eu acho que o começo da minha produção como pesquisador, ele partiu de um lugar de trauma, assim. Eu estava muito cansado de ser abordado com tanta frequência, muito revoltado. E eu acho que o que mais revolta a juventude negra periférica que é abordada com tanta frequência é essa somatória, né? Porque não é só a polícia que está ali te abordando violentamente e com muita frequência e de maneira absolutamente injusta. É a legitimação que isso tem perante a sociedade como um todo, né? Então, foi essa revolta que me fez olhar para isso como uma questão essencial, assim, como uma questão até de saúde mental, assim, de ter um cansaço muito grande dessa sensação de impotência em relação a isso e de ter uma necessidade de fazer alguma coisa que não fosse só sentir raiva, sabe, de produzir algo. E, enfim, agora dessa posição que eu ocupo, né, desse trabalho que eu tenho, de certa forma, um certo privilégio de poder desempenhar, de estar sempre reunido com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, e aí desde movimentos de mães até movimentos de jovens periféricos. Eu acho que é uma coisa que a gente vai se habituando a ver e a ouvir, sabe? Uma narrativa muito triste de pessoas que são perseguidas, de pessoas que são mortas, que são violentadas, e ao mesmo tempo é isso que dá força, sabe, para continuar pesquisando uma coisa tão pesada. Eu acho que é justamente a importância disso, né, a necessidade disso, para além de uma mera curiosidade, de uma mera pergunta sobre aquela, por exemplo, aquele mito, né, a maçã caiu na cabeça do Newton e dali ele tirou a teoria da gravidade, como, tipo, isso é muito trivial, assim. Eu acho que os motivos que a gente tem, especialmente a gente, pessoas como eu, como você, Jorge, como a Kelly, a gente que enfrentou tantos desafios para se tornar cientista, para entrar nos espaços acadêmicos, para continuar neles, para se graduar, para ser titulado, as questões que a gente tem por trás do nosso processo de construção de pesquisa, do nosso processo de construção de conhecimento, do nosso amadurecimento profissional e acadêmico, elas não são questões triviais, elas são questões voltadas para resolver tanto a nossa vida, né, quanto e a nossa vida, por conseguinte, a vida de muita gente, né? São questões, como o Jorge falou, para tentar resolver problemas do mundo. Eu acho que esse é o papel do cientista, né? Bom, então dentro dessa perspectiva aí de resolver os problemas do mundo, eu falo que terminei a universidade com a força do ódio, gente. O ódio é pedagógico. Tipo, muita gente fala do amor, eu falo do ódio. O ódio é pedagógico para muitas coisas. E muitas ações da minha vida foi com a força do ódio para conseguir fazer, para terminar o que tinha que ser feito, né? E aí, eu ia para os finalmente, mas vocês levantaram algumas questões importantes que eu acho que dariam um debate aí. Então, peço mais um pouquinho para vocês, mais uns 5 minutinhos, né? Dentro dessas perspectivas, né? E aí, falando
um pouco do não lugar, daquele famoso não lugar, né? Que a gente tá e não tá, a gente não se vê, né? E vocês hoje vocês são referência na onde vocês estão, né? Além de vocês ser referência, vocês trazem com você aí muitas outras pessoas que vão olhar para vocês e vão ver vocês como referências, né? Como que e aí nessa perspectiva também a gente sabe para nós, né, população negra, quanto que esse lugar, não lugar, também é um pouco difícil de se encontrar, né? Porque ninguém nunca falou nada disso pra gente, né? A gente vai. Tem uma frase do Racionais muito, do Mano Brown, principalmente, eu gosto muito, né? Que a gente vai se desenvolver na machadada, né? A gente é esculpido na machadada, né? No aprendizado ali, errando, e ninguém pegando na mão, né? Batendo, e a gente vai aprendendo e se desenvolvendo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Sobre essa experiência de vocês aí, de agora de lugares de referência, com pessoas de referência, como que é a conversa com os seus pares, né? Se também hoje em dia, uma coisa que eu acho que também é super importante, vocês como cientistas, tem a frase do Silvio Almeida que eu acho que é muito legal também, que ele fala assim, eu não sou pós-doutor em cotas, né? Eu sou advogado, então eu preciso conversar de outras coisas, né? Eu estudei outras coisas, né? Cotas é consequência por causa da minha vida. E aí, como que os pares de vocês enxergam vocês para discutir outras coisas fora a questão racial? E eu vou deixar aberto para quem quiser começar a conversar. Para ímpar. Tá bom. A Kelly fez uma cara, acho que vou começar eu, então. Bom, isso é uma questão complexa, né? Porque, enfim, a gente é sempre procurado mesmo para falar sobre questões raciais e, embora eu tenha trabalhado com isso com bastante proximidade, eu também sou uma pessoa que entende de urbanismo, também pesquiso urbanismo, pesquiso território, planejamento, gestão do território, enfim, tem uma proximidade com esses temas. A política pública, ela vai para muito além, né, de questões raciais também. Ao mesmo tempo que, como a gente diz que o racismo é estrutural, estruturante, ele, portanto, está envolvido com todas essas temáticas, né? Então, por favor, parem de procurar pessoas negras só quando for para falar sobre racismo, porque a gente está muito além disso. E, na verdade, assim, se eu consigo ocupar esse espaço que eu ocupo hoje, que eu não acho que é um espaço de tanta notoriedade assim, eu ainda estou começando, né? Eu comecei a minha carreira bastante recentemente, justamente porque eu não sei falar só sobre racismo, né? Porque, como a gente sabe, as estruturas de poder e as hierarquias de valores dentro do racismo, elas basicamente te colocam em uma posição em que a competitividade é muito acirrada, né? Então, assim, se eu não fosse um negro extremamente competente para além da questão do racismo, provavelmente teria uma pessoa branca ocupando o meu lugar. Acho que isso é bastante óbvio, é sempre importante a gente ressaltar isso em todos os espaços que a gente for ocupar. Sobre essa coisa do não lugar, acho que teve um período em que, bem para metade da minha graduação, assim, isso ficou muito forte, assim, tá num espaço, apesar das cotas e apesar do pioneirismo da UFABC, né, que foi uma universidade que já nasceu cotista, que faz um esforço pioneiro em relação às cotas, e que ainda está avançando muito em relação a isso, implementou recentemente cotas para pessoas trans, cotas para pessoas com deficiência. Eu acho que está nesses espaços majoritariamente brancos, e pior do que majoritariamente brancos, né, são espaços que eu chamo de branquistas, assim, são espaços que privilegiam a branquitude de todas as maneiras possíveis, as formais e principalmente as informais. É sempre um desafio, e é sempre uma experiência traumática e violenta, mas infelizmente a gente
não tem uma perspectiva assim imediata de que isso mude, né? Embora eu diga que a luta antirracista ela não é para a geração dos meus netos, né? Primeiro, porque eu nem pretendo ter filhos, segundo, porque o antirracismo é para mim também, né? Eu quero viver para ver o antirracismo, eu quero viver para ver de preferência amanhã, se pudesse para ontem. Mas essa coisa de ocupar esses espaços é fundamental, assim, por mais violento que seja, por mais traumático que seja, é essencial que a gente ocupe, porque é nosso de direito e a gente tem que tomar. Isso aí, Infelizmente, é isso. isso aí. Concordo. Quer comentar? Não, eu tô pensando. Você faz perguntas muito difíceis, né? Primeiro, então, eu pensei na questão do não lugar, porque para mim também foi, Denis, assim, acho que do começo até, ai, não sei, talvez, não, acho que os primeiros 2 anos foram muito difíceis na UFABC, de não sentir que eu, assim, eu comecei a fazer amigos e aí as coisas foram melhorando, mas sempre, como é que eu falo? Sempre sentindo que tinha alguma coisa que me separava muito, assim, mesmo desse grupo de amigos que eu ainda tenho, por essa questão, pela questão que é super interseccional, né? Que nem tanto a questão de raça, eu diria, porque tinha amigos, tenho amigos negros também, ou amigos não brancos, aliás, mas a questão de classe, assim, não pegava muito para mim, eu me senti totalmente assim fora, tipo, mano, como assim você ganhou um carro? Quando você entrou na faculdade é porque você passou em tal coisa e, e a questão de gênero, eu não diria que, porque dentro de relações internacionais são muitas mulheres, mas muitos professores homens, né? Então isso né? Enfim, você não se enxerga, assim. Acho que mudou um pouco recentemente. E dentro do mestrado, aí volta isso de eu querer fazer pesquisa numa questão que, enfim, é relevante para mim, mas eu também, né, posso ser sujeito àquela pesquisa, porque eu estou falando de mulheres negras, e me foi colocado muito, assim, que eu não, por parte do Instituto, que eu não devia na Suécia, que talvez não fosse legal falar de raça. Então, assim, em comparação, porque a gente está falando aqui que a gente pode não só falar de raça, né, enquanto pessoas negras, ainda tem situações que a nossa perspectiva vai ser deslegitimada porque a gente é muito próximo, né? Porque nossa, você vai ficar com raiva, você não sabe falar com calma sobre a questão, tá muito próximo do seu coração, e foram coisas que eu escutei, e muito inspirada na Grada Quilomba, eu ignorei e falei que a minha perspectiva e a minha experiência, né, e as minhas experiências enquanto mulher negra vão enriquecer a pesquisa, porque tem muitas pessoas brancas fazendo pesquisa sobre pessoas negras, e ainda são poucas as pessoas negras que fazem, né, pesquisa. Acho que hoje está mudando, mas ainda, né, se a gente parar para pensar quem está na academia no Brasil, ao mesmo tempo, eu não acho que com os meus amigos ou que eles. E aí é difícil, porque eu acho que eu tenho uma experiência, provavelmente tenho uma experiência diferente, porque eu sou uma mulher negra de pele clara. E na Suécia, por ser brasileira, né, então, porque eu encontrei outros negros e outras pessoas negras com a pele mais escura e com um background de outros países, né, na África, que tinham muito mais dificuldade de navegar, né, do que eu, enquanto uma mulher que é discriminada positivamente, de certa forma, né? Que é justificada. E aí isso fazia com que eu conseguisse dialogar, ou enfim, estar em diálogo com várias pessoas sobre várias coisas. E que eu não tivesse que lidar com racismo tão diretamente dentro da universidade. Então, às vezes eu tinha paciência de tentar explicar questões que eu via que as pessoas
assim, não tinham nenhuma ideia sobre, né? E às vezes o assunto nem surgia, porque as pessoas não me enxergavam, ou elas, né, elas tentavam não me enxergar como uma pessoa né, uma pessoa negra, por essa questão de, enfim, se eu já tô clara aqui no Brasil, na Suécia sem sol, entra na questão do colorismo, né? Mas eu não vejo como, eu falo, eu sei que, mas é uma questão também da gente se colocar. Então, quando eu tinha oportunidade, eu me colocava e eu explicava, e, enfim, questões que podiam surgir, mas não era sempre que surgia. E não era sempre que as pessoas iam me perguntar diretamente sobre essas questões. Dos meus amigos estrangeiros. Dos brasileiros, que fora do país, a maioria são pessoas brancas, né? Assim, pessoas que vão estudar, que têm passaporte europeu, ou que têm dinheiro, basicamente, para pagar para estudar, que não era o meu caso. Essas pessoas iam me procurar bastante para falar sobre essas questões. Mas eu não ficava incomodada. Mas não era só isso também. Então não se resume a isso, eu acho. Tem outras coisas, eu acho que hoje, principalmente com responsabilidade social e tudo mais, que foi algo que eu fiz também na Suécia, que as pessoas não me enxergam só como uma pessoa que pode falar sobre política, mulheres negras e raça, não. Entendi. Bom, acho que a conversa daria para a gente ficar aqui bastante tempo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que tem muita coisa para me ouvir de vocês, me aprender com vocês, né? Mas a gente já está aí, já extrapolou um pouquinho o horário, então acho que também o horário que a gente combinou para não prejudicar muito a agenda de vocês aí, que vocês têm muitas coisas aí a fazer. Então vamos aí para a reta final. Denis, começar com você agora já. Então, se você pudesse sugerir aí para as pessoas que estão ouvindo 2 livros, quais seriam e por quê? Nossa, peraí, vou ter que abrir vou ter que abrir o navegador, porque tem um livro muito bom, de uma pesquisadora negra. Ela escreve sobre encarceramento em massa e A Joyce? chama... Não, ela é estadunidense. É a Michelle Alexander. E a Michelle Alexander, ela escreve o The New Jim Crow, né, que é um livro sobre encarceramento em massa na era do color blindness, como ela chama, que é esse discurso de que a gente não vê cor, enfim, que a gente trata as pessoas com igualdade, independente da cor da pele. Enfim. E esse livro é incrível, ela detalha assim com dados, assim, uma série histórica muito longa e como ela vem do direito, com essa perspectiva do direito também, de como são os instrumentos que são mobilizados para que os negros sejam encarcerados e de como o sistema prisional, ele é, na verdade, uma forma de manutenção da segregação racial nos Estados Unidos, no momento em que eles tiveram uma abolição da legislação que mantinha a segregação racial funcionando, o encarceramento em massa vem como uma resposta, né? Como uma resposta, um instrumento para que, de forma extralegal, a gente consiga manter a segregação funcionando, né? E cria um sistema de castas. Esse livro é incrível. É um livro muito bom. Tem um outro livro que eu gosto muito, e aí é um pouco polêmico, assim. Ele é do Rem Koolhaas. É um livro chamado XL. Nossa, é um livro. O nome do livro são tamanhos, né? Então, é S, M, L e XL, né? Que seriam os tamanhos pequeno, médio, grande e muito grande. Em que ele tenta fazer
uma análise dos edifícios e da arquitetura a partir das funcionalidades e faz algumas previsões de como seria a arquitetura nesse momento pós-moderno, né, nesse momento pós-modernista. Ele é holandês e é um dos idealizadores do escritório metropolitano de arquitetura, enfim, um cara que está ganhando muito dinheiro, eu não concordo com nada do que ele fala, do que deve ser a cidade pós-modernista, mas eu acho que ele, por ele estar dentro, né, desse comitê que está pensando na cidade, para além do que a gente deseja, do que a gente espera, do que a gente precisa, ele tem perspectivas assim que ajudam a entender muitos processos urbanísticos que a gente está vivendo. É um livro que eu super recomendo. O M. Curras, SMLXL. Livro excelente. Bom, lembrando para todo mundo que a descrição desses livros vai ficar na descrição dos nossos convidados lá no YouTube, então não precisa se preocupar em anotar, porque eu também não consegui anotar o nome, nem do autor, nem o nome dos livros, vou anotar depois eles vão passar para a gente põe lá na descrição. Esses dois, então, que todo mundo tinha que ler? Sim. Beleza. Kelly, quais são as suas duas sugestões aí, que todo mundo tinha que ler? Eu tava assim pensando, porque tem tantos livros que eu gosto muito, mas eu acho que dos livros que eu li recentemente, que eu gostei muito, tem o livro da Grada Quilomba, que foi assim totalmente o que me deu a força e o ódio, a inspiração para terminar a minha tese de mestrado, Memórias da Plantação, que ela também faz entrevistas, né, com mulheres negras como ela, que é uma mulher negra, né, para falar e ter uma perspectiva interseccional para entender, e ela cita muito Fanon, que então muito bom, para entender a relação da mulher negra, né, enquanto um sujeito racializado ali na Alemanha, que é onde ela está escrevendo, com a sociedade. Então, quais são os... Assim, é um livro muito bonito, muito bem escrito, ele é em português, que ela também fez uma versão agora nova para o Brasil, e que a gente, eu acho que é muito interessante que você tenha uma visão da diáspora, né? Você vê que muitos desafios são, enfim, internacionais e eu gostei muito. E o último livro que eu li, que eu gostei muito, então saindo dessa questão, nem tanto, sai um pouco, mas que é um romance histórico que chama Eu Não Me Chamo Miriam, de uma autora que chama Maigul Axelson. Depois eu passo o nome. E ela conta a história de uma mulher que é uma mulher né, cigana. Eu falo né, cigana porque é o nome que a gente usa em português, mas é a população roma na Europa, que ela se finge de judia durante a Segunda Guerra Mundial, porque o povo cigano era tratado de uma forma pior. Eu não sei, assim, eu fiquei chocada de ler o livro, porque é difícil de imaginar. Dentro dos campos de concentração, para ela conseguir migrar para a Suécia. E aí ela, no aniversário dela de 85 anos, e começa a lembrar dessa trajetória e de como foi difícil, né, para a população cigana, Roma, na Europa, esse período e o pós-período, porque muitos deles foram proibidos de entrar, os que sobreviveram. Então, ela conta toda essa história, e tem as relações familiares, que são interessantes também, e eu gostei muito. Um livro interessante, de um tema que eu não conhecia muito, sei muito pouco, inclusive no Brasil, da questão né, da população cigana, e é um livro assim, leve, um romance histórico leve, assim, a leitura vai fácil, não é um tema leve, mas é uma leitura, não é uma leitura pesada, diria assim, né, em questão de escrita mesmo, a narrativa é leve. Entendi. Essas são as minhas sugestões. Depois você também vai mandar a descrição lá também, que eu também não tô anotando nada agora. Eu só tô aqui
sentadinho aqui, ouvindo para aprender aqui, escutando, né, para aprender aqui. Bom, considerações, vamos aí para os finalmente, né? Então, com quem eu começo? Vamos ver. Com a Kelly? Tá bom. Kelly, microfone é seu, suas considerações finais. Agora é mais tranquilo. Eu queria agradecer, né, pelo espaço. Gostei muito de conversar com vocês. Eu acho que me aquece muito o coração lembrar, né, da gente lá no Vozes conversando sobre como era difícil estar na UFABC, né, que é, né, ainda a gente passava por muitas situações de racismo dentro da universidade também, e fora, e ainda tinha que estar lá estudando, se mantendo e passando nas matérias e tudo mais, apesar de todos os problemas. Então é muito bom saber que a gente conseguiu, né, terminar esse capítulo, que a gente está fazendo coisas, trabalhando hoje com coisas que nos interessam e produzindo, principalmente vocês dois que continuam na academia, né? Porque agora eu estou um pouquinho fora, não sei se volto, mas produzindo conhecimento e pensando em produzir conhecimento que de fato, né, vai voltar para a sociedade, né? Não, vocês não estão distanciados dos problemas que a gente tem. Então, muito legal, Jorge, né, você abrir esse espaço para a gente poder contar um pouco. E queria dizer que se qualquer pessoa estiver escutando e quiser entrar na universidade, não desista. Não vai ser fácil, mas é um espaço que a gente precisa ocupar, né? Então, vá em frente. E qualquer coisa a gente está aí, em contato. Isso aí, vamos em frente. Tênis, a aula é sua. Bom, para quem não entendeu muito bem do que ele estava falando, Vozes era o coletivo negro, aliás, ele ainda existe, né? O coletivo negro da Universidade Federal da ABC, a gente se conheceu lá. O Jorge eu acho que eu conheci um pouco antes, quando eu era da Ciência e Tecnologia, foi apresentado. Mas, enfim, também agradeço muito pelo convite, pelo espaço, pela iniciativa. Eu acho esse tipo de iniciativa super importante, assim. É sempre importante lembrar que quando eu estava aspirando a entrar na universidade, não tinha um espaço assim. Eu acho que o cientista é sempre, aliás, o cientista, né, não é à toa, é sempre uma figura de um homem branco de jaleco, com óculos, desse espaço de respeitabilidade e de verdade, né, que agora está sendo questionado justamente porque esse espaço de produção de verdade nunca existiu, e a ciência não lida com esses termos, né, de verdade, mentira, isso pouco importa para a ciência. Eu acho que para a gente vencer essa narrativa anticientífica, esse momento de anti-intelectualismo, a gente precisa quebrar essa imagem do cientista universal, né, do cientista branco, e produzir uma nova perspectiva sobre ciência, né? E para isso a gente precisa se colocar, a gente precisa falar dos nossos processos, das nossas trajetórias, de como a gente chegou até aqui, e principalmente a gente precisa de novas pessoas na ciência, né? De novos perfis na ciência. A gente precisa de uma ciência renovada e isso se faz com quem quer começar a produzir ciência agora, com quem quer começar a própria vida profissional, não seja científica, quem quer entrar nas humanidades, nas artes, enfim, nas tecnologias, que seja. Esse espaço é nosso, a gente tem que ocupar, não só esse, todos os espaços são nossos, com muita luta, claro, nunca sozinhos, a gente está sempre com uma rede de apoio, não se consegue fazer nada sozinho, especialmente diante dos desafios que a gente tem, e precisando de apoio, pode me procurar, acho que vocês podem procurar, assim, para gente que passou por tudo que a gente passou, o que a Kelly passou como mulher negra, o que eu passei como LGBT negro com deficiência, eu sou surdo moderado, tenho 40% da audição. Então, tipo assim, o que a gente passou para chegar até aqui, acho que definitivamente motiva, mobiliza a gente para estar disponível para quem precisar,
de qualquer tipo de apoio que a gente puder conceder, assim, para, enfim, para entrar nessa caminhada, para seguir nessa caminhada, porque acho que continuar até o final é mais difícil do que entrar, e a gente está na luta, né? Não só por nós, mas por quem precisa. Nós estamos em movimento, né? Sempre, tem que estar em movimento sempre. Eu queria agradecer muito, quero lembrar um fato bem importante, né? Lá no século passado, a gente se conheceu lá no coletivo. Eu acho que sem o coletivo, acho que posso falar que muitas não, né? Que nós éramos bem poucos na época, infelizmente, né? Acho que sem o coletivo eu não teria ido para frente, acho que eu não teria a força que eu tive para terminar a faculdade, né, a graduação, e acho que tem muito de vocês, né, nessa parte, que a gente se ajudava muito, que a gente conversava muito, trocava muito, e acho que é muito legal, muito importante a gente cada vez mais, né, se rever e ver, e enxergar vocês também na onde vocês estão, né, ver a pessoa, né, que vocês não mudaram, né, vocês continuam ainda essas pessoas simples, super felizes, sempre querendo ajudar todo mundo, sempre para cima, né? Sempre, vamos fazer e vamos embora, tal. Acho que isso é o que fica, né? E agradecer muito de coração que vocês pegaram um tempinho do horário de vocês aí, que veio aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Da perspectiva de vocês, né? E falar o tanto que eu sou grato por conhecer vocês, tanto que eu admiro vocês, né? A gente já se conhece há muito tempo, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Vamos se rever logo, logo. Pós-pandemia, a gente vai se ver aí, conversar, bater papo. Quanto que eu admiro vocês, né? E quanto que acho que agradecer por vocês virem aqui e conversar um pouquinho, conversar um pouquinho com todo mundo e bater um pouco de papo. Então é isso, todo mundo agora lá no YouTube, né? Revejam de novo esse bate-papo com o Denis e com a Kelly. Podcast semana que vem tá no ar aí também, com a Kelly e com o Denis, aí é super importante. Comentem lá, entrem em contato com eles lá no YouTube, lá vai ter a descrição do vídeo, contato com eles, conversem com eles. Então, é isso, então ficamos por hoje. Tchau, tchau, Denis, tchau, tchau, Kelly. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.